Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Como vocês já sabem, nós estamos no mês de agosto. Estamos falando, então, sobre os pais da nossa Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre um pai muito especial. Esse pai teve muita fé. E é sobre ele que nós vamos falar. Mas calma aí, eu vou falar um pouquinho sobre mim. Enquanto isso, vocês vão lá pegando as suas Bíblias, pede para o papai e para a mamãe ajudar vocês, que nós vamos usar ela bastante hoje. E o que eu quero falar é sobre mim, é sobre o meu nome. Eu quero me apresentar. Meu nome é Amanda, muito prazer. E sabe o que significa Amanda? O nome Amanda significa digna de ser amada. E você sabe o significado do seu nome? Se você não sabe, pergunta para o papai e para a mamãe, que eles vão saber te dizer. Mas se você já sabe, coloca aí no chat que nós queremos saber também. Compartilha conosco. Nós vamos falar hoje, e eu quero que vocês abram a Bíblia, então, em Gênesis 12, versículo 1. E esse pai que nós vamos falar, esse pai que teve muita fé, é Abraão. Sim, ele mesmo. Abraão foi um pai muito especial, mas agora a gente vai ler a nossa Bíblia. Está em Gênesis 12, versículo 1. Abre aí. Eu vou lendo e vocês me acompanhem. Certo dia, o Senhor Deus disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e de sua casa, da casa dos seus pais, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Sim, Deus pediu para Abraão sair da terra dele, sair da casa dele e ir para um outro lugar. E sabe do que era feita a casa de Abraão na época? Não é que nem as nossas casas de tijolo ou de madeira. Era feita com muitos panos. Muitos panos. Então, ele pegou aquela casa, desmontou, botou todos os seus panos, os seus tecidos das suas casas, das casas dos seus empregados, e colocou, sabe aonde? Dentro de um compartimento, dentro de sacolas, de baldes, né? Feitas com diversos tipos de materiais na época, e colocou em camelos. Vocês sabiam que eles viajavam em camelos? Nessa época de Abraão, eles viajavam em camelos. Eu já viajei bastante. Eu já viajei de carro, de ônibus, de avião. E vocês, já viajaram também? Conta lá no nosso chat, como que vocês viajaram? Vocês já viajaram de camelo? Na época de Abraão era só assim que eles viajavam. E eles foram para muitos lugares. Até que Deus disse para eles pararem em algum lugar. Vocês estão vendo aqui? Era dessa forma que eles viajavam, de camelos. Agora a gente vai continuar a nossa leitura. Gênesis 12, versículo 2 e 3, que diz assim: os seus descendentes vão formar uma grande nação, e eu os abençoarei, e seu nome será famoso, e será uma bênção para os outros. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. E os que lhe abençoarem, eu abençoarei, os que lhe amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. Assim que Deus disse para Abraão. E Abraão foi, então, andando para muitos lugares. E eu quero perguntar para vocês. Vocês sabem qual a nação de vocês? Escrevam também aí no chat, porque a gente vai conversar com vocês e eu quero saber. Eu moro no Brasil. Então, a minha nação é o Brasil. Vocês prestaram atenção quando diz ali, e por meio de você, Abraão, que é o que Deus disse para Abraão, ali no versículo 3 do capítulo 12, que a gente acabou de ler. E por meio de vocês, eu abençoarei todos os povos do mundo. Então, quer dizer que o Brasil é tão abençoado por causa de Abraão, você sabia? Porque o que Deus promete, Deus cumpre. E Abraão, nessa época, tinha 75 anos. E ele pensou assim, se Deus está me dizendo que é para eu desmontar minha casa, feita de panos, colocar dentro dos camelos e viajar para longas distâncias, ele foi, porque ele acreditava muito em Deus. E ele teve fé. Por isso que ele é um grande pai da Bíblia, um pai de muita fé. E ele foi, com 75 anos, ele saiu da sua casa. E andou, e andou, e andou. Até que ele pegou todos os tecidos dele, desmontou tudo dos camelos e colocou tudo no chão de novo e montou as suas tendas. Isso já tinha se passado muitos e muitos anos, você sabia? Então, quando isso aconteceu, agora eu quero que vocês abram a Bíblia lá em Gênesis 15, versículo 1. Que eu vou ler para vocês e vocês acompanham, tá bom?
Diz assim: depois disso, Abraão teve uma visão e nela o Senhor lhe disse: Abraão, não tenha medo, eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. E Abraão pensou assim: Deus já está cuidando de mim desde que eu tinha 75 anos e saí da minha casa com a promessa de Deus. Deus está cuidando de mim o tempo todo. Mas hoje eu tive um grande sonho e fiquei com muito medo. Mas Abraão disse para Deus assim: Deus, se vocês acompanharem a leitura depois, em casa vocês vão ver. Que Abraão disse assim: Deus, do que me adianta eu ter sua proteção, ter muito tempo de vida? O que me adianta se eu não tenho aquilo que eu mais desejo, que é o filho que o Senhor me prometeu? E Abraão falou isso para Deus, e olha o que Deus falou para ele. Está lá no versículo 4. Então o Senhor falou de novo e disse: o seu filho será o seu herdeiro, e não do seu empregado. Aí o Senhor levou Abraão para fora e disse: olhe para o céu, Abraão, conte as estrelas se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Vocês já foram para a rua, já viram num céu estrelado, já conseguiram contar quantas estrelas tem? É impossível contar quantas estrelas tem. E essa foi a promessa de Deus. O que ele quis dizer para Abraão? Abraão, esse medo que tu está tendo, esse sonho que tu teve, o medo dos teus empregados serem herdeiros de tudo que eu te dei, de todas as bênçãos, não precisa ficar com esse medo, porque aquela promessa que eu te fiz, com 75 anos de idade, eu vou cumprir, porque Deus é um Deus que cumpre. E agora eu quero perguntar para vocês, se Deus falasse com vocês e fizesse uma promessa, qualquer promessa de algo que é muito importante para vocês, vocês obedeceriam, vocês acreditariam assim como Abraão fez e confiariam em Deus? É bom se perguntar, fica a dica, né? Se perguntem se vocês realmente acreditariam ou duvidariam da palavra de Deus. Mas eu digo uma coisa, Deus, Ele cumpre aquilo que Ele promete. Agora nós vamos abrir a Bíblia em Gênesis 18. Que diz assim, é o versículo 1. O Senhor Deus apareceu a Abraão no bosque sagrado de Mamre, e a hora mais quente do dia, e Abraão estava sentado na entrada da sua barraca. Então Abraão já tinha montado a sua barraca, a sua tenda, ele tinha muitos animais no pasto, ele tinha burrinhos, ele tinha cavalos, ele tinha vacas. Abraão tinha muitos animais, uma grande propriedade de animais. E Abraão estava sentado, admirando tudo o que ele tinha, mas estava muito quente. E ele viu ao longe 3 homens se aproximando dele. E sabe o que ele fez? Ele levantou correndo e foi até esses homens e falou com eles. Chamou eles para dentro de casa. E eu vou mostrar aqui, ó. Ele chamou os 3 homens para entrar na tenda dele. Ele deu alimento para esses homens. E ele tratou muito bem. Aí um dos homens chegou para ele e falou o seguinte, diz: Abraão, você é um grande homem. E daqui a 1 ano eu vou voltar aqui e você vai receber aquela promessa que o Senhor tanto quer, que é ter um filho. Aí sabe o que aconteceu? Sara estava dentro da tenda e ela ouviu aquela promessa daquele homem. Só que ela não acreditou, ela começou a rir. Ela riu muito, só que ela não riu alto, né? Porque os homens iriam ouvir. E aqueles homens lá do lado de fora, eles pararam, pensaram: Abraão, por que Sara está rindo? Ela não acredita no que eu estou falando? E Sara lá de dentro ficou com muita vergonha, porque ela não queria que os homens soubessem que ela estava rindo e não acreditando naquela promessa. E os homens falaram assim: Abraão, se vocês já chegaram até aqui, vocês não acreditam que Deus vai dar, mas Deus vai dar, porque Deus é fiel para cumprir. E diz lá na Bíblia, se vocês continuarem lendo Gênesis 18, vocês vão ver tudo isso que eu estou falando. E aí Sara ficou muito constrangida e acreditou. 1 ano depois, sabe o que aconteceu? Nasceu tão esperado filho, Isaac. E sabe o que significa Isaac? Significa o filho da promessa, aquele que traz alegria. Que lindo, né? Que lindo esse significado. E eu quero dizer para vocês que essa semana eu gostaria de pedir que vocês fizessem em casa, junto com o papai, com a mamãe, que vocês se reunissem com eles e conversassem.
Qual o significado do teu nome? Por que este nome? Por que foi escolhido esse nome? E que tu também pergunte para o papai e para a mamãe o porquê do nome deles, que eu tenho certeza que eles sabem. Se eles não souberem, eles vão perguntar para os teus avós, né? Mas eu acredito que eles já saibam. Então, faça isso com eles essa semana, aproveitando que é a semana de agosto, tenha um momento com teu pai, com a tua mãe. Mas se por acaso o teu papai não está tão perto de você, né, neste tempo, por vários motivos, que você sabe o porquê, não fique triste, porque o maior pai que a gente tem é o nosso Deus. Ele que protegeu Abraão, ele que fez promessas para Abraão, cumpriu essas promessas. E ele vai fazer a mesma coisa com você. Então não se entristeça, se aproxime de Deus, que ele vai assumir esse papel de pai na sua vida. E eu tenho certeza que você vai se sentir muito bem por isso, e muito feliz. E eu quero também que vocês me digam, coloquem aí no chat, tudo que vocês forem perguntando para os pais de vocês. Né? Se você já sabe o significado dele, se você já está fazendo agora. Mas fica a dica de fazer essa semana também. E sabe o que eu mais aprendi com essa história de Abraão? É de que o nosso Deus, ele é perfeito. E quando ele faz promessas para nós, ele é o maior interessado em cumpri-las, essas promessas. E agora eu quero parar um tempinho com vocês para nós orarmos, para que Deus coloque isso no nosso coração. Todas as promessas que ele fizer, que a gente espere o tempo certo. Porque às vezes não vai acontecer no tempo que a gente quer, mas é no tempo de Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigada por este momento, muito obrigada por essas palavras, muito obrigada pela Tua Bíblia, Pai, que nos ensina tanto e que nos faz acreditar, mesmo que por vezes duvidar, assim como Abraão fez, mas sabermos que podemos nos achegar a Ti, Pai, que Tu é o maior Pai que nós temos, um Pai que nos ama acima de todas as coisas, que nos cuida, que nos protege e que nos faz promessas que o Senhor cumpre. Que nós possamos, mesmo que o tempo vá passando, não perder a fé em Ti. Assim como Abraão, que nós venhamos a ter este Pai como referência nas nossas vidas. Tudo que Ele fez e tudo que Ele viveu contigo, Pai. Que nós venhamos a desejar sermos um pouquinho parecidos como Ele e não perder a fé em Ti. Te agradeço por isso, Pai, porque sabemos que Tu é um Deus que cumpre o que promete. É isso que eu te peço, eu te agradeço, nos abençoe nessa semana que está por vir. Em nome de Jesus, amém. Então, pessoal, espera que no próximo domingo vai ter mais um pai que vocês vão ver da Bíblia. Então, fica ligadinho. Boa semana para vocês. Tchau!